que a conversão para mim foi com o meu filho, né? Depois de anos, nasceu meu primeiro filho, o Lucas. Sim. É uma gestação normal. Quando nasceu, todos os ultrassons, sabe como é que é médico, né? Médico é meio, né, na saúde, faz mais ultrassom que o normal, tem facilidade em exames, tudo. Sim. Nunca foi detectado nada, uma gestação super normal. Quando o Lucas veio, veio um mistério, né? Ele veio com síndrome de Down, né? Mas o mistério foi que o cordão estava enrolado 3 vezes, era circular de cordão e o cordão era muito fino, era uma anomalia do cordão umbilical. Estava enrolado no pescoço. Ele nasceu com Apgar 8, que isso é um pouquinho roxinho, mas logo veio a 10. Então ele não precisou de oxigênio, não precisou de nada. Mas depois Aham. ele fez uma hipoglicemia por ser down, né? Eu acho que era pouca nutrição. Mas o tempo passou, ele ficou bem, saiu bem, ficou um pouco na isolete, saiu bem. E foi tudo tranquilo, como um down, tinha toda a atenção. Mas aos 8 meses de idade, ele iniciou um. Para mim, eu não percebi, minha esposa que falou que ele estava diferente. Eu não parava em casa por ser médico, já chegava à noite cansado. Mas no quarto, quinto dia, ela já estava levando ele por orientação minha de um colega, que era um neuropediatra, que ela achou que ele Sim. estava meio esquisito, assustado, né? O pediatra olhou esse neuro de Jundiaí e falou: Olha, para mim não tem nada, mas tudo bem, continuou. Ele estava indo no PAI, no corredor da PAI, a médica viu ele no corredor e falou: Olha, isto tem que fazer um eletroencefalograma agora. E o médico particular só olhou e falou: Não, é só um susto. Veio o diagnóstico de síndrome de West. Aí as convulsões começaram a piorar cada Uhum. vez mais. Ele tinha uma crise convulsiva. E essa crise convulsiva chegou num limite de até 100 convulsões por dia. E, Misericórdia. e entrou uma grande aflição no coração, Sim, tanto claro. minha quanto da minha esposa. Claro, Mas eu vou claro. falar que, como médico, eu fui mais fraco. Eu, de repente, aquilo me anulou, me paralisou, eu parei de trabalhar, eu fiquei numa situação financeira ruim, e passaram-se 10 meses, né, daquele quadro, até que um dia eu tomei coragem e ajoelhei no chão, né? E quando ajoelhei no chão, eu lembro até hoje que foi uma lua cheia, e tava aquela luz, né, daquela lua cheia, e eu lembro que a gente estava construindo uma casa, era num escritório, e há 30 anos atrás, Sim. que a gente estava fazendo aquela casa, não tinha aquele tal de Vedacity, eles colocavam um cal no contrapiso, né? Sim, eu me recordo dessa época. Então, e eu fiquei muito triste e queria ouvir Deus, né? Eu queria uma resposta de Deus, Sim. por que tudo aquilo, né? E tal aflição, chorando, né? Um choro de angústia, de aflição, né? Porque eu tinha que interná-lo para fazer um procedimento, né? E o médico, ele deu assim, olha, existe uma chance de parar, mas existe uma chance dele não sair com vida, porque é muito difícil essa medicação. E tinha que depositar um valor muito grande, eu não tinha naquela época. Então, quer dizer, sem dinheiro, sem esperança, aflição. Então aí eu tava lá no fundo do poço mesmo, irmão. Tava triste e fui procurar essa ajuda de Deus. E de joelho no chão, eu lembro que de tanto que eu estava chorando, a gente perde um pouco. Eu devo ter dado uma desmaiadinha rápida, assim, né? Ou Sim. seja, perdi os sentidos, né? E eu lembro que eu rolei para cá, para lá, quando eu olhei para a lua cheia assim, olhei para mim e falei, nossa, e eu falei para Deus, Deus, literalmente eu fui pro pó, né? Eu olhei, eu tava todo branco daquele cal, né? Daí Deus falou comigo, pulsou uma voz no meu coração que eu não estava pensando, falou assim, filho, cada gota que caiu dos seus olhos, eu contei uma a uma.
Ou seja, Amém. a gota de lágrimas dos meus Sim, olhos, né? sim, sim. E aí eu fui tomar um banho, tomei um banho, porque eu vivia de shorts e tava frio pra caramba, acho que também porque eu fiz uma hipertermia, por isso que eu devo ter perdido um pouco esse sentido, né? Mas eu fui, tomei banho e fui na beira do berço, para resumir o assunto, né? E cheguei pro Lucas e falei, olha, se eu ouvir a voz de Deus, hoje é vida. Se não, é morte. Eu tomei essa decisão. Eu tive coragem de falar isso. E fui dormir. E eu tive um problema desse despertar, né? De estresse, né? Tanto é que eu tenho um problema de insônia até hoje por esse período que eu convivi quase 10 meses. Porque eu tomava conta dele e sempre ficava em alerta. E Sim. acordava muito rápido. Então eu tive um problema de insônia por causa disso. Eu estou melhorando agora com um protocolo de REAC. Depois a gente vai falar sobre isso. Sim, sim, sim. Mas é interessante que eu dormi. Hudson, eu dormi. Aquela noite descansou. Depois de 10 Descansei. meses. É, sem Amém. nada. Amém. Acordei assustado. E acordei falando o quê? Para mim mesmo, né? Com pouca fé. Eu matei meu filho. Eu falei assim. E saí correndo assim no quarto. Minha esposa falou: O que que tá acontecendo com você? Acho que você tem que procurar um psiquiatra agora. Não, deixa eu ver. Onde tá o Lucas? Não, o Lucas tá aqui, calma. Daí eu olhei para os olhos dele, ele olhou para mim. E ele tinha 1 ano e 6 meses, acho. Não, 1 ano e 8 meses. Eu sou ruim de data, mas é mais ou menos isso, tá? Ok, tranquilo, Tá. tranquilo. Mas eu olhei pro olho dele, Hudson, e vi que ele estava curado. E vi que ele estava vivo, porra. Eu falei, Deus fez uma obra nesse menino. E ele estava bem já naquele momento. Dava pra Naquele perceber, era momento eu não vi ele com perceptível, né? convulsão, Sim, mas eu não vi ele sorrindo, mas ele olhou para mim, eu olhei para ele. Ele nunca encarou dentro dos meus olhos, eu vi isso, né? Mas eu fiquei emocionado, eu falei, ó, já que eu quero que faça outra eletroencefalograma. Né? Todo mundo falava, ó, você tá pirado, né? Não muda o quadro. Nós fizemos, né? Deu normal. Fomos num outro médico que chamava Salomão Schwartzman na época. Ele falou, ó, deve ter errado o cabo, porque é muito fiozinho que põe e pode ter dado errado. Daí fez lá nesse médico, né? sim. Bem interessante que nesta época a gente estava muito mal financeiramente, né? E eu me recordo que eu não tinha como pagar essa consulta, que era muito caro desse médico. E eu já estava com o convênio atrasado, com tudo atrasado, né? Então, o meu tio, que nunca teve nada com Deus assim, eu vou dizer que pode, não sei se pode dizer isso, mas para mim ele é uma pessoa que não crê em Deus, né? Uhum, Isso eu acho que é ateu, né? sim. Então, ele recebeu um sonho de Deus por revelação e falou com a minha tia. E minha tia gostava muito de mim. E falou: Olha, eu preciso depositar um dinheiro na conta do Rony. Eu, tá bom, vamos depositar. E Deus mandou depositar essa quantia. Era a quantia certa para fazer o supermercado, era a quantia certa para comprar um remédio chamado Sabril, era a quantia certa para pagar o médico com eletroencefalograma. Putz, foi Não pode ser coincidência, Não, doutor. não Não, pode. não tem como. Não tem Então, como. e eu acho que isso era importante contar também da Sim, história, né? Que sim, faz parte dessa conversão. sim. E aí, esse médico olhou tremendo, né? Que é um professor, é a maior autoridade em West e maior autoridade em Down do mundo, né? Ele olhou, quando ele olhou, tremendo assim, falou: Ó, é impossível. Então, ele não tinha um diagnóstico do West, porque a hiperarritmia nunca muda, né? Então, ele veio, olha, eu não estou entendendo o que aconteceu, ele não tem mais isso. Mas o que que o senhor quer dizer com isso? Ele não tem o West mais. Eu perguntei, ele está curado? Ele falou assim, não posso dizer isso, mas eu digo que ele Porque nunca mais convulsionou, ele tem 24 anos hoje.